Hoje, a gente vai falar sobre a classificação fiscal das mercadorias, a sua importância, as principais dificuldades que o importador encontra, principalmente no momento do desembaraço aduaneiro. Eu sou a Amanda Verjovski e esse é o WMcast, o seu podcast de comércio exterior. E para isso a gente tem uma convidada super especial, Tatiana Rocha. Ela é despachante aduaneira, atua há 25 anos em comércio exterior. Então, Tati, seja super bem-vinda. É um prazer falar com você. Muito obrigada, estou muito feliz pelo convite. Estou adorando os podcasts e, assim, eu acho maravilhoso isso, né? Trazer uma informação bem pontual e bem rapidinha, né? Para os nossos clientes e aqueles também que têm interesse na área de comércio exterior. É muito bom, muito obrigada. Imagina. Agora eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a sua atuação, como você começou, em poucas palavras, assim, queria que você contasse para o nosso ouvinte. Bom, eu trabalho na área desde quando eu me entendo por estudante, comecei no Porto de Vitória e tudo que eu trabalhei foi sempre ligado à área de comércio exterior. Entrei para a área de despacho aduaneiro, me tornei despachante antes mesmo de me formar em Direito. Então, foi algo que me atraiu em continuar na área e não mudar para o Direito. E como eu trabalhava muito ligada, sempre trabalhei muito ligada à fiscalização, eu acompanhei a evolução de todas as etapas. Então, passei por toda essa evolução acompanhando junto com a fiscalização. Não só isso, com relação à classificação fiscal. Passei pela época onde teve a questão sobre multifuncionais. Isso foi muito importante, movimentou muito o mercado, porque começaram a vir os equipamentos multifuncionais. E aí, aonde você classifica? Entrando um pouquinho sobre o sistema harmonizado e as NCMs, eu queria que você contasse um pouco, principalmente sobre a atualização periódica. A gente falou disso no nosso podcast sobre equipamentos fotovoltaicos, que os módulos, passaram por uma alteração na NCM recentemente, nesse ano de 2022. Então, eu queria que você contasse um pouco para o nosso ouvinte sobre isso e desse um contexto, né? O que acontece? A classificação fiscal, ela vem lá de 1947. Na época, eram 117 países, alguma coisa assim. Hoje, até o início desse ano, o último levantamento que a gente fez, são 200 países que estão dentro desse acordo. Então, nesse acordo, faz com que o quê? Que aquele conjunto de números, eles componham uma identificação da mercadoria, para que eu não precise escrever o nome da mercadoria inteira, para que ela vá para um determinado país. Foi criado esse código. Aí, dentro desses 6 números, os 4 últimos são utilizados um aperfeiçoamento de cada país, de uma forma bem mais minuciosa, entendeu? Então, ele é um contexto histórico, né, do comércio internacional, essa nomenclatura. Ela vem exatamente para facilitar o comércio entre os países, né? E, com isso, facilitam outras coisas internas também. Não, com certeza. Basicamente, é para dizer que um controle tem que ser um controle aqui na China, nos Estados Unidos, em qualquer país, né? Verdade. É a possibilidade de você estar falando os 4 primeiros NCMs, tanto aqui como na China, saber mais ou menos de que mercadoria você está tratando. E no Brasil, a gente criou, né, não só no Brasil como nos países englobados pelo Mercosul, a gente hoje utiliza a NCM, né, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Isso aí. Ela é o que é adotada em todos esses 200 e poucos países aí, desses 200 países, né? Então, a cada 5 anos, eles se reúnem e fazem uma nova análise em cima da demanda de cada país. Por quê, Tati? Porque precisa de uma melhora. Por exemplo, esse ano nós tivemos essa evolução dos fotovoltaicos, né? Muito se falou a respeito, mas internamente aqui a gente sabe como que isso daí foi uma questão pontual de interpretação. Mas, por exemplo, um exemplo muito bom são os drones. Os drones antes, era uma luta para você classificar um drone. Como que ele pode ser tratado? Então, se você olhar dentro do sistema da Receita, saíram inúmeras consultas de classificação fiscal. Recentemente. Então, o que aconteceu? Devido a essa demanda, saiu uma classificação específica para os drones. Um tratamento especial. Ainda faltam alguns ajustes que eles precisam mexer na NEST para trazer um texto mais claro para quem vai fazer a classificação, o fiscal que vai trabalhar com esse produto, ele entenda exatamente se aquele produto ele vai estar naquela posição ou não. Outro importante foram os smartphones. Foi criada uma NCM para eles. E na parte de telecomunicações também abriram algumas NCMs que foram, assim, de suma importância para você trazer uma pontualidade maior, uma identificação melhor do produto que está vindo. Aí não fica nem dúvida nem para o importador, nem para a Receita Federal, gerando uma segurança, né?
E a NCM, ela é de suma importância principalmente no momento do registro da DI, né? Porque é ela que vai determinar as alíquotas dos impostos incidentes sobre aquele produto. Ou seja, a proteção do país àquela entrada, se é com maiores alíquotas ou menores, né? Não seria isso? Verdade, é isso mesmo. Quanto diante a classificação identificada, né? É possível você saber toda a tratativa que você vai ter para aquela mercadoria até a chegada dela no Brasil, até a nacionalização e muitas vezes hoje o que nós vemos nos fotovoltaicos, que de acordo com a NCM que você usa na importação, você busca a isenção de ICMS, e aí você tem toda a tratativa IPI, tributária, né? E Tati, se você pudesse dizer assim, qual a maior dificuldade você acha que, ao longo dos seus 25 anos de experiência nesse setor, se você pudesse dizer assim, hoje eu enxergo que a maior dificuldade para mim, como despachante, no momento da classificação é X. Para a classificação, ainda a gente encontra o problema de você identificar a mesma mercadoria, porque muitas vezes, quando você questiona muito o cliente, como é que é isso, como que ele funciona, o que que ele faz, às vezes ele fala assim... Até o exportador, né? Por que você quer saber tanta informação? Nós tivemos um processo há pouco tempo que foi de produto químico. Era difícil identificar qual era o produto. Porque aí você tem que pegar toda a composição dele, né? A composição dele, para que ele ia servir, se ele tinha anuência ou não de alguns órgãos. Enfim, o sucesso do processo ocorreu. Mas foi um trabalho, tipo assim, vamos botar aí, para umas 2 NCMs, nós gastamos quase 1 mês e meio. Uhum. E isso porque o cliente já havia nos contactado e a gente já começou a trabalhar desde o primeiro momento, porque surge a curiosidade, né? Lógico. O produto vem para você, se vai concretizar a operação ou não, é uma etapa. Mas antes disso, você já quer saber se o produto realmente é aquilo que está falando, então... E ainda tem o fato de que, a partir da classificação, a gente consegue saber as alíquotas incidentes e, em cima disso, elaborar uma planilha de custos para que o importador saiba quanto que isso vai custar, né, de fato. Ou seja, mesmo que o projeto não vá para frente, ele precisa saber quanto que ele teria que gastar para analisar a viabilidade. Verdade. Mas realmente o que a gente vê uma vez você identificada a NCM, ela estando correta, é possível você dar um leque de opções para o cliente, fazer um trabalho para ele, né? Porque muitas vezes a gente tem expertise nosso que está envolvido no processo, né? É o que você proporciona para ele, a tranquilidade, a identificação dos benefícios. Então, com a NCM você consegue fazer isso tudo, né? Traz a tranquilidade para a área comercial, trabalhar tudo um leque de informação, de possibilidades que o cliente talvez nem imagina. E outra coisa que eu queria te perguntar é sobre os órgãos anuentes. Como que o despachante aduaneiro, ele fica sabendo se há anuência ou não de um órgão, ou, por exemplo, se um produto não tinha anuência e passa a ter? Como que o despachante aduaneiro, ele consegue enxergar isso, esse panorama, a partir da NCM apresentada? A gente, na realidade, o despachante aduaneiro, ele tem que estar navegando em todos os órgãos anuentes, ele tem que estar sabendo o que acontece em todos os órgãos, em tudo que está de mais atual. Então, primeiro, a gente acompanha pela legislação. A gente está sempre buscando o melhor material, o melhor nível de informação, seja diário oficial, seja através de assinaturas, contato com outros colegas e até mesmo a nossa própria operação, entendeu? Muitas vezes você está ali atuando num determinado produto, mas você acaba tendo contato com a fiscalização e você acaba conversando sobre outros produtos. Então, isso faz com que você tenha uma expertise maior. Então, além da gente acompanhar na forma de legislação, é o nosso trabalho ali junto mesmo a todos os órgãos. Por exemplo, nós tivemos esse caso mesmo do produto químico, nós chegamos a falar com Brasília. Por quê? Porque a fiscalização tinha dificuldade. A fiscalização de ponta tinha uma determinada dificuldade. Precisava de uma interpretação sobre o que era o produto. Nada melhor do que você buscar a fonte. Então, ou seja, fazer uma consulta, Brasília, né? Fizemos uma consulta para que nós trouxéssemos essa tranquilidade para o processo, né? Para que se o fiscal questionasse, a gente, tô aqui no processo. Não se tem dúvidas, né? Não se tem dúvida. E caso uma mercadoria seja classificada incorretamente, ou seja, o cliente ou o exportador passa uma informação incompleta, o que acontece nessas horas? A gente tenta demonstrar para o cliente que, olha, não é assim que funciona. Você tem que classificar o seu produto correto. Por quê? Porque existe uma cadeia. Você não vai só importar. Você vai importar, você vai vender, você vai emitir nota. Existe toda uma cadeia no processo aí que tem que ser respeitada. Até porque a NCM, ela vai na nota fiscal nacional. Então... Mas e se o importador de má fé fizer isso sozinho, o que acontece? Vamos lá, de má fé, o que pode acontecer? Direto, o fiscal faz uma exigência fiscal de reclassificação.
ele vai aplicar uma multa em cima disso. Ele vai passar pelo processo, ele vai registrar, vai parametrizar. Aí o fiscal identificou, porque hoje a Receita Federal, ela trabalha com um sistema muito inteligente. Ela trabalha com uma inteligência artificial muito poderosa, que muitas vezes a DI deu verde, mas por que a DI avermelhou? Ou por que a DI amarelou? Porque o fiscal, dentro do sistema dele, dentro do perfil dele, ele consegue identificar o risco daquela operação. Existem alertas que aparecem para ele. Então, ele, enquanto fiscal, ele pode direcionar, ele fala, não, esse daqui pode gerar, tem a possibilidade de uma multa? Tem a possibilidade de uma multa. Então, ele pode direcionar para o canal amarelo ou vermelho para identificar. Aí existem as penalidades. Mas, vamos lá numa operação normal, onde não há má-fé, onde o fiscal está em dúvida. Cabe a gente pegar o processo, questionar o fiscal, apresentar para ele os nossos argumentos que embasaram naquela classificação adotada, que isso é o mais cotidiano, porque o fiscal ele não entende de todos os processos, mas ele quer trazer segurança para que aquele processo seja desembaraçado. Então, a gente apresenta todos os nossos argumentos. Se mesmo assim ele ainda tiver dúvida, ele pode pedir um laudo. Ele já tirou a dúvida, o processo seguiu, ok, ele vai desembaraçar. Não, a dúvida se afirmou com laudo, então ele vai pedir reclassificação. Aí a gente vai ter que recolher multa. Sobre o valor da mercadoria. Isso aí. E se houver a diferença de imposto, mais a multa reduzida, né, em cima da diferença do imposto a ser recolhido. Então tem todo essa situação aí, esse recolhimento. E sem falar que essa carga vai ficar parada num porto de destino pagando armazenagem, né? Pois é. Por isso que é importante a gente estudar o produto antes, a gente questionar o importador, por que ele veio com aquela NCM sugerida, a gente ter todos os argumentos. Por quê? Porque se o fiscal parar o processo, a gente sabe, hoje a gente trabalha com custo reduzido, então o menor tempo que a carga ficar parada no porto é melhor para o importador. Então o que a gente faz? A gente já apresenta para o fiscal os nossos argumentos, se possível no mesmo dia. E o fiscal hoje, oficialmente, tem quanto tempo para apresentar uma resposta depois que a gente entra com essas informações, por exemplo, com o manual, com a justificativa da nossa classificação? Normalmente, ele teria até 8 dias. Porém, é muito raro um fiscal vai aplicar esse prazo inteiro. Mas hoje em dia a gente vê que a fiscalização, quando ela percebe que é porque também vai do perfil da empresa, né? Entendi. A gente sabe que a fiscalização, ela analisa muito o perfil da empresa que está atuando na área. Se ela vê que é uma empresa que não tem retificação, que é uma empresa idônea, então... Com um histórico bom. Tem um histórico bom, tipo assim, o que você responde ali é analisado de uma forma mais séria, eles entendem que há uma pontualidade no que você está, uma seriedade no que você está tratando. Então, até hoje, dentro do que a gente trabalha, a gente não teve uma delonga, exceto no período que a gente teve aí essa manifestação da fiscalização, né? E você sabe que você comentou uma coisa que é muito importante que o nosso ouvinte entenda. Uma vez que uma carga seja registrada, ou seja, a DI, né, seja registrada, ela vai passar por uma parametrização. E não necessariamente a parametrização significa o desembaraço. Ou seja, se uma carga é parametrizada no canal verde, a gente ainda tem um tempo para que se tenha o desembaraço. Ou seja, né, essa carga pode ser amarelada, ela pode ser avermelhada, que é o que no comércio exterior se chama de melancia, né? É verdade, verdade. Isso daí a gente fica ali acompanhando no sistema, torcendo para que não aconteça nada com a carga. Existem algumas situações que a gente sabe, tal produto está sendo analisado, então provavelmente ela vai ser direcionada. Muitas vezes ela não é direcionada porque a gente fez a informação correta dentro do sistema, com as pontuações que o fiscal precisa ver, que muitas vezes ele poderia parar, mas quando ele olha a descrição ou algum detalhe que consta dentro da DI, ele fala assim, não, esse daqui tá certinho. E outra coisa é que a gente vê a importância da TEC, né, e da TIP e o impacto que isso tem na classificação fiscal das mercadorias. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. A TEC, ela normatiza o imposto de importação, né? Então, vem o sistema harmonizado, traz a classificação fiscal com as devidas descrições, com todas as características, tudo direitinho. A TEC, ela traz a tarifa comum. Então, o que acontece? Isso daí você tem a alíquota do II. Imposto de importação. Só que para a TIP, você precisa da internalização dessa tabela de NCM com as alíquotas corretas, que elas já foram apuradas, né? Não só a nível nacional, mas a nível internacional. Então, houve uma apuração. E dali é que sai a TIP.
E é curioso, né, que alguns itens, eles de fato, eles apresentam uma lógica dúbia, né, no momento da classificação. Então, tem o caso emblemático, né, do sapato Crocs, tem o tapete de yoga, ele é um tapete de PVC ou é para você praticar um esporte, né? Tem alguns casos que são conhecidos e são curiosos pro importador. Sim, existem esses casos realmente eles causam uma polêmica, né, com relação à classificação a ser usada. Só que aí vem o quê? Vem a consulta de classificação fiscal, que ela faz o quê? Ela traz uma segurança para o seu processo de importação. Você entende que aquela NCM é adequada, porém existe uma dúvida. Aí você entra com o processo de consulta de classificação fiscal, que hoje está sendo analisada de uma forma bem rápida, né, vamos dizer assim, de anos passados. Hoje ela está demorando no máximo 6 meses para você ter um resultado, pode ser até que tenha menor prazo agora, mas uma vez que você entra com o processo de consulta, você está resguardado, porque até que saia o resultado, o fiscal ele não pode parar o seu processo, porque ele está sob consulta. E aí, depois que sai o resultado da consulta, você tem um prazo para fazer o ajuste de recolhimento, se houver, para você ajustar a sua classificação, se for necessária ou não. Então, isso aí te traz uma segurança no processo, né? Além de demonstrar toda uma boa fé, de fato, do importador de querer entender a melhor classificação. A gente vê muito assim, qual que é a NCM do meu produto versus onde que meu produto se encaixa dentro de quais NCMs, né? Porque qual que é a diferença entre as duas? O meu produto pode se enquadrar, por exemplo, o tapete de yoga, ele pode se enquadrar como tapete de PVC? Verdade. Mas né? aí você vai seguindo lá na NEST. Exato, pra você exatamente. identificar todas as informações, de modo a você trazer uma classificação bem precisa do produto. Outra coisa que eu queria que você comentasse é, supondo que uma mercadoria ela não esteja na melhor classificação possível, mas ela seja parametrizada no canal verde. Há a possibilidade da fiscalização, depois do desembaraço, aplicar algum tipo de multa ou revisar os processos de importação e identificar que houve uma classificação errada? Isso pode acontecer. Isso daí, a fiscalização, a gente tem que ter em mente que não só a classificação fiscal, a gente tem que ter em mente que todo o processo de importação, a fiscalização, ela tem um período de 5 anos para fazer revisão. Seja documental, seja de benefício, seja ex, ela tem esse prazo, entendeu? Então, guardar a documentação é importante, manter o histórico de todo o processo é importante. Os manuais, né, eventualmente. Tudo que você puder guardar do processo é válido. Ela pode revisar? Pode. Se houver uma denúncia, que realmente aquilo ali não se enquadra, ou sair um resultado de consulta, que ela possa identificar que o seu produto é aquele, porque existem questões que devem ser analisadas, né? Ele não pode dizer que o seu produto é igual ao meu. Se deu um canal verde, se não está identificado, se não tem a mesma ou é o mesmo fabricante, ou até isso tudo é questionável. Então, ele pode revisar? Pode. Ele pode vir te aplicar multa? Pode, mas é uma coisa muito, assim, muito raro. Só se realmente houver uma infração que seja algo que levantou alguma suspeita de fraude, entendeu? Entendi. Antigamente acontecia muito isso. No passado a gente tinha muitas questões de revisão. Entendeu? Hoje em dia Só que menos. Hoje em dia é menos. A NCM está mais clara, as operações estão mais claras. A Receita Federal hoje trabalha de uma forma mais até digital, né? Sim, a inteligência artificial da Receita proporciona isso, entendeu? Uma segurança tanto para eles, tanto que hoje em dia a parametrização em verde ela é muito maior do que era antigamente. Antigamente o verde era obrigatoriamente passava pelo processo manual do fiscal, né? Ele era uma operação muito manual. Hoje em dia a Receita Federal ela é inteligente. O fiscal ali, ele trabalhar com a inteligência dele, com a análise do que o sistema está dando para ele de informação, o expertise que ele tem de operações que ele vê no Brasil inteiro. Então, quer dizer, é muito difícil o fiscal parar um processo, ou que ele não tenha problema, ou que seja realmente algo que... Ou ele vai parar de forma assertiva mesmo, porque ele sabe que aquela operação, com aquela determinada mercadoria, ela está identificada. Ele já tem esse know-how, né, a partir de operações anteriores. Muito bacana, Tati. Queria te agradecer pelas informações. E já estamos nos direcionando para o fim do nosso podcast. Você, ouvinte, se tiver ficado com qualquer dúvida, sinta-se sempre mais do que à vontade de nos contatar pelo e-mail wmcast@wmtrading.com.br. Muito obrigada pela sua participação, Tati. Obrigada a você, ouvinte. WMcast, um podcast realizado pela WM Trading.